Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje a gente vai conversar sobre os sabotadores do emagrecimento. Pois é, existem fatores aí que influenciam negativamente o nosso potencial de emagrecimento, né? Geralmente são fatores ambientais, são pistas externas, são coisas aí que a gente, na maioria das vezes, não consegue muito perceber. E aí nesse vídeo a gente vai chamar atenção para isso, porque a gente sabe que conseguindo identificar, a gente consegue gerenciar melhor essas coisas que atrapalham, né, aí o nosso sucesso de emagrecimento. Então, como é que começa essa história? Toda vez que a gente toma a decisão de se alimentar, né, que a gente decide se alimentar, a gente está tomando, na verdade, decisões tanto conscientes quanto inconscientes. Por mais que a gente, né, tenha total consciência de que sentiu fome, né, está com fome, precisa de um alimento, decide comer A ou B, na verdade, assim, por mais que essas decisões pareçam decisões conscientes, na hora da escolha, a gente acaba tendo uma influência do inconsciente. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, e muitas vezes a gente não tem nem noção disso, a gente não sabe de onde vem, a gente não consegue perceber, a gente não tem esse gerenciamento sobre isso, né? É dito, inclusive, né, que normalmente passam pela nossa cabeça mais de 200 pensamentos relacionados ao comer. E eu creio que você nunca tenha percebido que você pensa tanto em comida. Eu mesmo, né, me surpreendi quando eu li essa informação. Então, assim, muitas coisas relacionadas à comida tendem a passar na nossa cabeça, mas a gente não acaba não tomando consciência disso, né? Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Imagine que você vai se alimentar agora. Então, você começa pensando que no momento que você vai comer, então agora é o momento em que você optou por comer. E aí você começa a pensar no que você vai comer, você pensa em quanto você vai comer, você pensa onde você vai comer, você pensa com quem você vai comer, se você vai comer sozinho, se você vai comer acompanhado, se você tá em família, se você vai sair para fazer um lanche. E aí você pensa ali durante, né, a sua alimentação, a sua refeição, você pensa o momento em que você vai parar. Quer dizer, são muitas coisas relacionadas ao ato de comer. Parece uma coisa tão simples, né, mas na verdade quando a gente começa a detalhar, a gente percebe que é uma coisa muito complexa. E em relação a essas pistas externas, né, que a gente vai aprender a identificar nesse vídeo, na verdade, o que se esperaria é que essas pistas externas, elas fossem uma complementação dos nossos sinais internos. A gente sabe, né, que a gente tem o nosso sistema fisiológico muito bem afinado, né, muito bem detalhado, especializado para identificar os sinais de fome e os sinais de saciedade. E a gente sabe que ambientes externos acabam influenciando nessas sensações fisiológicas, né? Então, assim, o normal seria que fosse uma complementação, uma influência positiva. Mas muitas vezes o que acontece é que essas pistas externas, esses fatores externos ambientais, acabam sendo tão fortes, tão potentes, tão intensos, que eles acabam substituindo as nossas sensações internas. E aí isso vira um problema, porque aí leva a gente ao superconsumo. E aí, para discutir sobre esses sabotadores do emagrecimento, né, essas pistas externas, como os artigos chamam, eu selecionei um artigo que eu achei bem interessante, fiz um resumo aqui dele para a gente discutir nesse vídeo, que é um artigo que divide o comer, né, o ato de comer, em 5 estágios, né? Então, o primeiro estágio seria o início da refeição, não é nem assim o início no ato de comer, mas é o início quando você já está se preparando para iniciar a sua refeição. Então, tudo que envolve aquela preparação para o ato de comer seria esse primeiro estágio, né? O segundo estágio é o planejamento, de fato, da refeição, né? Então, quando você vai já planejar o que você vai comer, a quantidade que você vai comer, então é como se fosse uma transição, né, desse primeiro estágio para o segundo estágio. O terceiro estágio, aí sim, é a fase de consumo, então é o momento em que você já está ali consumindo o alimento que você selecionou.
O quarto seria já o término do consumo, então é o momento em que você vai decidir parar de comer. E o quinto é o início do próximo episódio de consumo. Então seria, né, quando você termina uma refeição, aí você entra num período que a gente chama um período de saciedade, que é um período pós-prandial, que acaba virando um período de jejum, porque é um período em que você não tem ingestão alimentar, e aí sim você inicia uma próxima refeição. Então seria esse quinto período. E aí, esse artigo, ele traz essas pistas, né, esses sabotadores do emagrecimento de acordo com cada fase, e eu achei isso bastante didático. Então, a gente vai comentar aqui cada uma dessas fases. Então, vamos começar pela primeira fase, né, que seria, que ele chama de início da refeição. Então, é quando você já está se preparando, né, inclusive mentalmente para buscar comida, né, para ir atrás de comida, para conseguir comida de alguma forma, né. O sinal interno fisiológico normal, esperado, que seria o ativador fisiológico normal para essa primeira fase, é a fome, né, a sensação fisiológica de fome real, que a gente chama de fome fisiológica. Porém, aí que entram os sabotadores. Então, quais são as situações em que você poderia ter um comprometimento desse gatilho, né, da fome fisiológica? Então, uma das pistas, né, que eles chamam, um dos sabotadores, seria o que se chama comer pelo relógio, né? A gente até já comentou isso aqui. Então, é você comer porque tem que tomar o café da manhã. Comer porque é meio-dia e meio-dia é a hora de almoçar. Comer porque chegou em casa e é a hora de jantar. Então, às vezes, você nem tá com fome, mas você já está habituado a comer pelo relógio. Por que isso é tão frequente, né, no ser humano? O que acontece é que o nosso cérebro, ele tende a criar hábitos pra gente economizar energia, né? Pra ele poder focar em coisas mais complexas, né? Em atitudes mais complexas que demandam maior energia. Então, como o ato de comer é uma coisa que a gente faz todo dia e toda hora, né? Até porque é uma necessidade fisiológica, então o cérebro, ele meio que cria hábitos, né? Hábitos relacionados à alimentação, justamente para poupar a energia, para focar o pensamento para outras coisas mais complexas, né? Outras atividades que envolvem, que necessitam de maior energia. E aí isso pode ser um problema, né? Porque a gente pode muitas vezes estar aí seguindo muito mais o relógio do que de fato essas nossas sensações internas. Outros sabotadores, né, que também estão presentes aí no início de comer, né, no início da refeição, seriam, por exemplo, lanchonetes, né, que você gosta e que você acaba visualizando. Então, vamos supor que você vai passear no shopping e você almoçou, não tem muito tempo, e aí logo um pouquinho assim depois do almoço você vai fazer um passeio com seus amigos, com a sua família no shopping, e aí de repente você vê o McDonald's, ou então o Burger King, ou qualquer outra lanchonete que você adora, o Outback, o Madeiro, enfim, algum restaurante que você adora. E aí você não tá com a mínima fome, porque você teoricamente almoçou há pouco tempo, mas você nem imagina passar ali pela frente da sua lanchonete preferida e não parar para fazer um lanchinho. Então isso acaba sendo um sabotador, né? Porque você vai iniciar uma refeição, você vai pensar em comer e aí de fato vai acabar comendo por um motivo que na verdade não foi a sua fome real, né? Por um motivo que era ali conveniente, você tava ali, você não resistiu, ou você sentiu o cheiro, né? Então, assim, visualizar, sentir o cheiro, né, de um alimento saboroso, acaba levando você a buscar a comida, mesmo no momento em que o seu organismo não precisaria, né? Em que ele ainda tem ali energia suficiente sendo metabolizada, e aí, com isso, você acaba jogando mais energia para dentro do seu organismo no momento em que ele ainda não precisa, né? Então, são algumas pistas aí que a gente tem que tomar cuidado. Anúncios de TV também, então às vezes você tá ali, né, sentado, vendo um filme, vendo televisão, vendo uma novela, e aí de repente aparece um bolo, né, na novela, alguém tomando café com bolo, e aí aí desperta, né? Aí você tem a vontade, você fica com aquele desejo de comer exatamente aquilo que você viu na televisão. Então, são pistas aí ambientais,
são pistas externas que a gente chama, que na verdade acabam sabotando o emagrecimento, porque fazem você comer num momento em que o seu organismo, teoricamente, não estaria ainda precisando de calorias, de energia. Outro fator que também influencia essa primeira fase, né, o pensar em comer, né, o levar você a comer, são algumas normas sociais, né, algumas coisas que a gente entende como educação, por exemplo, rejeitar comida, né? Então aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura, né, de não rejeitar comida, de que é um pouco de falta de educação, de que você vai magoar quem tá te oferecendo. Então muitas vezes você acaba aceitando comida muito mais por educação do que de fato porque você tem vontade de comer aquilo, e muitas vezes você come e acaba comendo tudo ou acaba comendo mais do que você queria para não desapontar, né? Geralmente quem cozinha, quem gosta de cozinhar, assim, se sente muito prestigiado, né? Quando as pessoas comem tudo, quando as pessoas elogiam, claro, né? Uma coisa natural, mas tomar muito cuidado aí para que isso não seja, né, uma situação frequente na sua vida, porque vai sabotar também o seu emagrecimento. E o que é interessante a gente saber é que, né, de todos esses sabotadores aí que eu comentei pro início da refeição, eles acabam tendo uma influência também nos nossos sinais internos, né? Então, por exemplo, você vê um alimento muito saboroso, um alimento que você gosta muito, ele acaba ativando sensações que são fisiológicas, né? Por exemplo, aumento da grelina, né, que é o hormônio da fome, salivação. Então, ele tem influência também na sua fisiologia, assim como no seu sistema recompensa. A gente ainda vai falar sobre isso, mas de maneira bem breve. O sistema recompensa é o sistema de formação de vício, né? É o sistema que faz a gente buscar, a gente querer mais. Então, essas pistas externas, elas acabam tendo ação, né? Tanto sobre a fisiologia, né? Da busca da comida, quanto sobre o sistema nervoso central, né? Ativação de alguns centros que nos fazem também buscar comida. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Indo agora já para o segundo estágio, né, os estágios de consumo alimentar, então para essa segunda fase, que seria o planejamento da refeição. Então, assim, é mais ou menos em relação à quantidade que eu vou colocar ali no prato, a qualidade, né, dos alimentos, o que eu vou me servir. Então, é como se eu já tivesse, quer dizer, eu já passei da primeira fase, que é pensar em comida, é pensar em buscar comida, eu já tô de fato, né, indo buscar a comida, e aí agora eu vou planejar a minha refeição. Então eu vou pensar ali no que eu vou colocar ali, quantidade, qualidade, tipo de alimento, o que eu vou de fato comer, tá? Então quando eu tô, assim, na verdade, me preparando para o que eu vou comer. Existe um conceito que se chama saciedade condicionada, que é um conceito que é um aprendizado, na verdade, né? Então, depois, assim, após fazer várias refeições, eu já meio que conheço o meu corpo, tendo a conhecer o meu corpo, né, a conhecer o meu organismo, e aí eu sei a quantidade e o tipo de alimento que vai me saciar, né? E através dessa aprendizagem que a gente acaba criando hábitos de montar o prato assim ou assado, né? Então a gente acaba tendo aí diferenciações na forma de montar o prato, diferenciações, né, de um indivíduo para outro, muito mais por conta dessa aprendizagem, né, dessa coisa condicionada aí, que é uma coisa que a gente aprendeu com as outras refeições. Então, vou dar um exemplo, né, dessa saciedade condicionada. Então, por exemplo, alimentos mais gordurosos, alimentos ricos em proteína, são alimentos que naturalmente geram mais saciedade, né? Então, é como se o organismo fosse aprendendo isso. Claro que eu estou considerando organismos atentos, né? Mentes atentas, pessoas atentas ao comer, né? Então isso pode ser aprendido. Quando eu começo a perceber que alimentos mais gordurosos e alimentos mais ricos em proteína duram mais no meu organismo. O que duram mais? Na verdade, assim, me deixam maior tempo sem ter fome novamente, ou seja, me deixam mais tempo saciados. Eu aprendo isso, né? Então, se eu vou selecionar um alimento rico em gordura e proteína, por exemplo, eu já sei a quantidade ali
ali que vai me satisfazer, que vai me deixar confortavelmente saciada, e aí eu tendo a ter uma previsão de quanto tempo eu vou ficar saciada através de experiências anteriores, tá? Então, isso que é essa saciedade condicionada. Porém, existem aí os sabotadores que vão influenciar essa percepção, né? Que vão, na verdade, atrapalhar essa percepção dessa saciedade. E aí, um desses sabotadores são, por exemplo, as comidas de restaurante, né? O prato, quando você pede à la carte, então você vem um prato pronto, né? Ou até os PFs aí da vida, né? Os pratos feitos, em que você recebe ali aquela quantidade e aquilo ali parece que é o normal, né? Então, não é você que escolhe a quantidade que você vai comer. Você tá sendo influenciado por um padrão ali, que é um padrão do restaurante que está oferecendo aquela comida. Então isso, por exemplo, é um sabotador, é um fator que poderia influenciar a quantidade de comida que você vai comer naquela refeição. Outro que eu acho bem interessante é o tamanho das tigelas, dos potes, dos pratos, o tamanho não da alimentação, do prato feito, né? Como é esse exemplo do restaurante, mas sim do prato que você escolhe para servir. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo até interessante, né? Aconteceu comigo. Quando eu cheguei em Belém, de volta, né? Quando eu vim, já terminado o doutorado, terminei tudo que eu tinha que fazer lá em São Paulo e vim para Belém, eu cheguei aqui, as pessoas têm muito hábito de tomar açaí. E aí, olha só, o hábito influenciando, né? Eu fiquei 10 anos em São Paulo e não tomei açaí durante esses 10 anos. E aí, eu voltei para Belém e aí a influência, né, das pessoas, de todo mundo na minha casa, né? A minha sogra, as pessoas tomando açaí na minha frente, me fizeram criar o hábito de tomar açaí. E aí, logo que eu cheguei, eu até separei aqui, eu usava essa tigelinha para tomar açaí. Essa tigelinha que não é tão tigelinha, né? Eu medi aqui, tem 300 ml. Então eu comecei a tomar açaí nessa tigela e aí eu comecei a refletir, na verdade, né? Como eu estudo muito isso, acaba aplicando esses aprendizados, né, na minha rotina. E aí eu comecei a refletir, eu falei, meu Deus, né? Eu já não tomava açaí, agora eu já tô colocando aí uma coisa diferente na minha rotina alimentar. E eu ainda tô tomando 300 ml de açaí, que açaí é uma fruta bem calórica, né? Então tudo bem, assim, tem benefícios interessantes, um dia a gente pode até comentar sobre isso, mas de qualquer maneira é uma fruta calórica. Então, imagine, tomando 300 ml quase todo dia, assim, né, esperava-se que eu ganhasse peso. Então, o que eu fiz? Eu troquei para essa tigelinha aqui. Tá? Então, essa tigelinha tem um pouquinho menos de 200 ml. Então, querendo ou não, foi um hábito que eu forçosamente, né, modifiquei para que eu me habituasse a tomar numa quantidade menor, para não ter que parar de tomar, né? Porque ele realmente é bastante saboroso. Então, o que eu fiz? Eu mudei a tigela justamente para diminuir a quantidade ingerida. Outro exemplo disso são os pratos, né? Então, por exemplo, esse aqui é o prato da minha casa, né? O prato normal que a gente se alimenta. E aí, eventualmente, eu coloco comida nesse prato fundo. E o prato fundo, ele é bem mais apertado do que o prato raso, né? Então, quando eu coloco no prato fundo, até me dá a sensação de que eu tô comendo muito, porque fica meio apertada, a comida fica meio apertada no prato, né? E, na verdade, no prato raso, não. No prato raso, a comida fica bem confortável ali. Então, o tamanho da tigela ou do prato, ou até do copo, né, que você é acostumado a servir, isso pode influenciar fortemente na quantidade ali de calorias que você está ingerindo. Outro exemplo bem interessante são as comidas com rótulos de saudável, comida light, comida diet, comida pobre em gordura. Então, esses rótulos, né, que levam a gente a imaginar que aquela comida é mais saudável, então podem fazer com que a gente acabe compensando, né? Se eu imagino que ela é mais saudável, eu fico tranquila para comer mais. E aí acabo, às vezes, abusando na quantidade e aí não compensa ela ser, né,
né, ela ser pobre em gordura ou pobre em calorias, porque aí eu acabo aumentando a quantidade e aí perco esse benefício, né, de ser uma comida saudável. Então, assim, o que acontece? Diminui a minha culpa, né, e aí eu acabo comendo mais. Então, precisa tomar muito cuidado, porque são pistas aí externas, são sabotadores que acabam influenciando na programação da quantidade, da qualidade, do tipo de alimento que eu vou ingerir. Indo agora para a terceira fase, né, dos estágios ali de consumo alimentar. Então, a terceira fase é a fase de consumo, de fato, né, é a fase em que eu tô consumindo a comida. Então, o que seria o sinal fisiológico normal para limitar essa quantidade do que eu tô comendo? Seria a saciação, né, a própria saciação, que é o momento em que eu me sinto cheia, me sinto plena, me sinto confortavelmente saciada e opto por parar de comer, né? Então, decido terminar ali a refeição. E isso seria o mecanismo fisiológico normal. Só que também existem sabotadores, né? Existem fatores que influenciam, né? Que atrapalham essa percepção da saciação. Então, tem um conceito que eu também gostaria que vocês conhecessem, que é a saciedade sensorial específica. Então, quando eu tô ingerindo um alimento específico, né? Ao longo ali da refeição, eu começo a perceber que ele não fica tão gostoso quanto no início da refeição, que era o momento em que eu estava com mais fome, né? Então, isso é natural. Eu começo a desenvolver uma saciedade específica para aquele alimento, né? Para aquilo que eu tô comendo. Então, ele fica menos agradável, né? Diminui o que a gente chama de agradabilidade daquele sabor, né? Então, isso é um sinal indireto da saciação, do momento em que eu devo já pensar em parar de comer. O grande problema é quando eu tenho uma variedade muito grande de alimentos, né? Vamos imaginar ali, por exemplo, um coffee break, né? Um lanche em que eu tenho vários petiscos, várias coisas. Então, eu até posso, vamos supor que eu comece a comer ali um pastelzinho de carne e aí, né, eu como 2, 3, aí eu já fico, né, já me enjoo, já não tá tão gostoso, aí já paro de comer. Só que aí eu olho pro lado e aí tem um sanduichinho de atum, aí eu olho pro outro lado, tem um pãozinho de queijo. Então, assim, quer dizer, essa saciedade sensorial específica, ela é, como o nome diz, específica para um determinado alimento, né? Então, quando eu tenho uma variedade muito grande, eu acabo pecando, né? Porque aí eu acabo comendo mais do que o meu organismo precisa, né? Além do meu ponto, né, de saciação, vamos dizer assim, e aí acabo também acumulando caloria e engordando. Eu queria até aproveitar e dar um exemplo dessa saciedade sensorial específica que aconteceu essa semana comigo, né? Então, eu saí pra jantar com o meu marido, nós fomos num restaurante japonês, né? Comer sushi. E aí, assim, nós pedimos ali algumas entradas, o sushi. E entre as coisas que a gente pediu, nós pedimos sashimi de salmão. E assim, quando eu tô com muita fome, o sashimi, ele me parece saboroso, assim, ele é saboroso, né? Eu tenho vontade de comer. Então, logo que a gente chega no restaurante, geralmente eu chego com bastante fome, uma das entradas que a gente pede é o sashimi, e aí eu como, né? Eu sempre como 1, 2, 3 no máximo. E aí aquilo pra mim já é suficiente, mas não é uma das entradas que eu mais gosto. Na verdade, eu nem gosto muito, assim. Eu como quando eu tô com fome, eu acho saboroso, mas não é uma das que eu mais gosto. E aí, nessa semana nós fomos e o sashimi acabou vindo depois do sushi. Ele atrasou pra chegar, ele não veio como entrada, né? Então eu já tinha comido shimeji, eu já tinha comido alguns sushis e aí finalmente chegou o sashimi. E eu olhei para aquilo e assim não me deu a menor vontade de comer, na verdade, assim, me deu até um pouco de aversão, né? Então, o que é isso, né? Eu já tinha passado a minha fome, né? Eu já tava sem fome, e aí é um alimento ali que não me agradaria muito comer naquele momento. Na verdade, no fundo, não é um alimento que eu goste tanto, né? Então, é importante a gente ter esses insights, né? A gente entender que a gente atingindo a saciedade, muitas vezes a gente não vai
não vai desejar determinados alimentos, porém outros a gente já deseja, né? Então esse é o perigo de quando você tem uma variedade muito grande, porque aí você acaba não tendo muito controle aí sobre essa saciedade, né? Inclusive, a saciedade sensorial específica, ela pode acontecer, isso é bem interessante, né? Tem umas pesquisas que mostram que ela pode acontecer mesmo sem a ingestão. Então, só de você pensar. Tem uma pesquisa que foi feita com, não sei se vocês sabem o que é M&M, né? Que são aqueles chocolatinhos pequenininhos, parecem umas moedinhas, assim, bem pequenas de chocolate. Então, assim, se pedia para a pessoa imaginar, um grupo ia imaginar 3 M&Ms e outro grupo ia imaginar 30 M&Ms, né? Que eles estavam comendo, ou 3 ou 30. E aí, no momento em que eles eram liberados para comer os M&Ms, o grupo que imaginou 30 comeu menos do que o grupo que imaginou 3, né? Então, só o fato de você pensar na comida, tem estudos também mostrando com imagem, né? Então, mostra a imagem da comida para a pessoa e aí parece que, de alguma forma, a imagem, ou a imagem criada no cérebro, ou a imagem vista através dos olhos, ela já sacia, né? Ela já é capaz de saciar de alguma forma, né? De ativar ali alguns sinais sacietógenos, e aí isso ajudaria em controlar a quantidade da ingestão dos alimentos. Ainda sobre esse assunto, né, de indução da saciedade, mesmo sem, de fato, você ingerir, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, acredito que umas 2 ou 3 vezes, eu achei um fenômeno muito interessante. Eu já sonhei com comida, assim, já sonhei com um banquete, né, de estar comendo muita coisa, durante o sonho mesmo, e aí, quando eu acordei com uma sensação de empachamento, assim, de outro mundo, né? Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque, quer dizer, o fato de simplesmente sonhar, de simplesmente visualizar, né, aquele monte de comida foi capaz de me deixar completamente saciada, até um pouco nauseada de tanta comida, né? Então, quer dizer, assim, é bem interessante, até pretendo pesquisar mais profundamente esse assunto, mas com certeza envolve isso que a gente está comentando, né? Que é essa saciedade induzida só de você visualizar ou imaginar alguns alimentos. Outro sabotador ainda dessa terceira fase de consumo, é a textura do alimento, né? Então, por exemplo, alimentos líquidos que passam rapidamente, né, pelo trato aí, pela boca, né, pela língua, então assim, tem pouco contato ali com a mucosa oral, a gente tende a ingerir maior quantidade, né? Porque justamente a saciedade parece estar relacionada com esse tempo de contato ali do alimento com a boca, né? Com a boca, com a língua, com a mucosa. Então, a própria textura do alimento, ela pode influenciar nessa saciedade, né? Por outro lado, alimentos mais endurecidos, mais ricos em fibras, ricos em proteína, então alimentos que a gente tem maior contato na boca, né? Que ficam mais tempo na boca, sendo inclusive mastigados, né? Por mais tempo, eles tendem a induzir maior saciedade. A própria palatabilidade dos alimentos, né? O quanto ele é saboroso, isso também é um forte sabotador. A gente já falou sobre isso aqui, vai falar mais vezes, né? Então isso é um forte sabotador, justamente porque ativa ali os centros que a gente já comentou, o centro de recompensa, né? Então ali induzindo a maior busca pelo alimento e aí influenciando negativamente a saciedade. Na verdade, assim, prejudicando o mecanismo de saciedade. Na penúltima fase, né, do consumo alimentar, que é a fase de término do consumo, a quarta fase, na verdade, né, então o sinal, né, a sinalização fisiológica seria essa saciação também, né, quando eu vou optar por parar de comer, e aí o que vai influenciar, né, esse término, né, essa parada, geralmente é o comer desatento, né, então é a distração, é a
desatenção, porque aí eu não vou conseguir perceber os sinais anteriores que eu citei, né? Então, não vou conseguir perceber essas dicas aí de saciedade. Então, se eu estiver comendo desatento, ou comendo distraída, ou fazendo alguma coisa, né, enquanto come, eu vou perder a oportunidade de perceber esses sinais sacietógenos, e aí eu posso passar um pouquinho do ponto. Então, eu acho que o principal sabotador dessa fase seria isso, né? O ambiente, então, que eu tô comendo também influencia negativamente, né? Então, dependendo da música, dependendo da luz, então são fatores aí que também podem influenciar, né, negativamente em determinar, né, o momento de parar. E por último, o que a gente chama de compulsão à conclusão. O que é isso, né? Então, existem muitas pessoas que têm essa compulsão por concluir, ou seja, a necessidade de finalizar. Então, por exemplo, a necessidade de finalizar o prato, né? Quando é a necessidade de finalizar um trabalho, né, alguma coisa assim positiva, isso é bom. Mas quando é a necessidade de finalizar um prato, é aquela história de ter que limpar o prato, né? Então, isso também pode ser um sabotador dessa fase, né? Porque aí eu tô sendo guiada muito mais por uma compulsão de finalização, né? Uma compulsão de conclusão, do que de fato pelos meus sinais reais de saciedade. E finalmente o último, né, o quinto estágio do consumo alimentar, que é o tempo, né, até eu decidir pela próxima refeição, né? Então, quem vai influenciar fisiologicamente essa fase é o próprio tempo de saciedade, né? Então, ali me mantendo sem fome, e o próximo sinal de fome, né? Então, o tempo de saciedade seguido pelo próximo sinal de fome, né? Então, quais seriam os fatores que poderiam influenciar, né, nesse momento? Então, aí volta aquela história da saciedade percebida, né? Então, da expectativa que eu tenho em relação aos alimentos. Então, se eu tiver um gerenciamento da minha alimentação, ou seja, se eu souber o que eu comi, lembrar do que eu comi e perceber o que eu comi no sentido de macronutrientes, né? Então, se eu sei que eu comi uma quantidade X de um alimento rico em gordura e proteína, então eu sei que ele vai me saciar por mais tempo, então eu acabo aprendendo aquilo, e isso me ajuda a manter esse período de saciedade maior, né? E aí eu começo a ter fome num momento mais tardio, né? Então, acho que os fatores ali que acabam prejudicando essa percepção, ou seja, aí volta, né? A desatenção, o comer desatento, eles acabam também influenciando negativamente nessa percepção desse tempo, e acabam fazendo você comer antes. Aí volta, né, para a primeira fase, né? Que então é a fase de buscar a comida, de pensar o que comer. Então, entende, né? Como é um ciclo, são vários fatores, são várias pistas que, na verdade, eu chamo de sabotadores. Eu gosto mais, né, de sabotadores, porque são realmente coisas que estão aí no dia a dia, são coisas ambientais, são coisas sociais, né, da nossa convivência, que estão presentes na nossa vida, mas que nós precisamos, na verdade, estar atentos, né? Então, um dos próximos vídeos que a gente vai discutir aqui é o comer atento ou comer intuitivo, porque aí ele vai trabalhar todos esses fatores. É como se eu criasse escudos, né? Porque esses fatores, eles não vão deixar de existir, eles não vão deixar de estar presentes nas nossas vidas, mas eu começo a criar escudos contra eles, né? Então, quando eu consigo gerenciar isso, eu tenho a minha defesa, né? Eu consigo me defender sem prejudicar a qualidade, né, e o prazer em comer.